Sim, obrigada. Ainda está tudo a tomar café. Senhores doutores e senhoras doutoras, só para vos dizer o seguinte, eu estou aqui a fazer de Conceição Lino, porque a senhora doutora Conceição Lino teve um imprevisto. Portanto, aconteceu-lhe aqui um pormenor até de saúde, mas depois o último pormenor que foi fatal foi ela chamou um Uber ou um táxi, não sei muito bem, e o táxi, em vez de ir ao local onde ela estava, veio ao local onde ela vinha. E, portanto, a coisa atrasar-se-ia muito. E então, estas senhoras não precisam de moderação, na verdadeira acessão da palavra. E então, o que é que eu pensei? Bom, eu vou aqui tentar fazer umas perguntinhas e vou ver se faço o papel de jornalista, não com a mesma categoria, como é evidente, mas só fazendo 2 ou 3 perguntas. Também dar-vos nota aqui do seguinte, nós temos aqui a senhora doutora Maria Manuel Candal, que dispensa apresentações, não é? Ilustre advogada, neste caso da comarca de Aveiro, que vem aqui dar-nos a perspectiva do advogado defensor do arguido. Depois temos a senhora doutora, muito resumidamente, são ambas advogadas, mas a senhora doutora Cláudia Amorim, que é presidente também do Fórum Penal, para além de advogada, e de uma ilustre causídica também da área do direito, que vem dar-nos a perspectiva que é quase sempre esquecida, que é a perspectiva do advogado da vítima, do assistente. Nós precisamos de lutar para ter esta equiparação de direitos da vítima com o arguido do ponto de vista penal. Depois temos a maior transmutação que temos aqui, está anunciada em cartaz, que seria a minha querida vice-presidente, doutora Lara Roque Figueiredo. No entanto, mais uma vez, e porque somos advogados, não é? A doutora Lara Roque Figueiredo teve que estar presente numa diligência que é o equivalente a uma providência cautelar, direitos de personalidade, em que representa precisamente as requeridas, não é? Portanto, não são os requerentes, mas são as requeridas, e nós não podemos, muitas vezes isto é dito pelos senhores magistrados, não é? Subestabeleça. Não podemos subestabelecer. Existem muitas coisas que têm que ser connosco, principalmente quando nós estamos a falar de vítimas, porque nós não podemos obrigar as vítimas, e depois a doutora falará disso muito melhor do que eu, a passar de um advogado para o outro precisamente pela questão da confiança e porque já nos contaram tudo e nós não temos que estar a revitimizar as pessoas, obrigando-as a contar a mesma história vezes e vezes sem conta. Mas então, substituindo a senhora doutora Lara Roque Figueiredo, temos aqui o meu querido vogal de tesoureiro, doutor Nuno Ricardo Martins, porque esta terceira fase vai ser sobre a importância do sistema de acesso ao direito e aos tribunais, quer na defesa das vítimas, quer na defesa dos arguidos. Nós vamos só dar aqui mais uns minutinhos, porque estavam algumas pessoas a acabar de beber café, para ver se conseguimos ter aqui o painel de ilustres, mas a nossa conversa vai ser à volta disto. Esclarecer também qual é o papel da advocacia, que é fundamental, nós todos que somos advogados e advogadas sabemos disso, que é tantas vezes, enfim, menorizado, vamos dizer-lhe assim, com a tal história do subestabelecimento, subestabeleça-se, doutor, não pode ser, nem sempre isso pode ser, doutora, temos que estar ao lado dos arguidos também e das vítimas, porque os arguidos também, eles têm a sua defesa e a sua estratégia de defesa devidamente gizada e nós não podemos passar a pasta porque sim, não é? Mesmo quando estamos no âmbito do acesso ao direito e ao tribunal, e aos tribunais, temos que ter em linha de conta que a ideia do sistema é esse, é servir as pessoas. E, portanto, o advogado, se tem que faltar por algum motivo, e até vos vou contar uma história engraçada, está em discussão na Assembleia da República a lei do nojo, precisamente para salvaguardar os direitos dos advogados e das advogadas a poderem estar doentes, a poderem assistir a família. Imaginem lá estas coisas, não é? Os advogados e as advogadas terem direitos, terem família, terem pais, terem mães, é uma coisa absolutamente que ninguém imagina, porque não são seres humanos, são super-heróis. E de forma que é difícil às vezes configurar essa hipótese. E então uma das coisas que nos dizia a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas era que era redundante e não existente o termo de advogado oficioso. E isto é verdade, não existem advogados e advogadas oficiosos. Existem advogados que podem ter nomeações oficiosas, que é uma coisa completamente diferente. Agora, o termo de advogados ou advogadas oficiosos, isso não existe. Mas nós tivemos que dizer à senhora conselheira, já jubilada, que era importantíssimo manter essa designação na lei, porque tínhamos decisões de senhoras magistradas, e eu enfatizo aqui
o senhor as magistradas, porque foi o caso, que nos diziam que a lei não se aplicava quando a defesa era oficiosa. Portanto, ou seja, os profissionais que fazem o pronto, portanto, convém escrever tudo e fazer um desenho, se calhar, no fim, e por isso é que nós acrescentámos essa designação. É para que não exista dúvida nenhuma que os mesmos direitos que têm os mandatários judiciais ou as mandatárias judiciais têm, naturalmente, os senhores advogados que estão em serviço de nomeação oficiosa. Enfim, por inerência de razões, até se calhar teriam mais. Eu não sei se nós ainda estamos à espera do painel da frente. Ficaram lá a tomar café? Não. Veio para trás? Onde é que eles estão? Não os vejo, doutor Paulo Lona, doutor Nuno Matos. Se calhar estão a descer. Vamos só dar aqui mais uns minutinhos. Não pode ser. Não pode ser que o Ministério Público, como sabem, não é? Nessa matéria, nem pensar. E a magistratura judicial mais ainda. Bom, mas então, e para não estarmos, nós já estamos aqui um bocadinho atrasados, eu vou lançar então o primeiro repto, que é muito simples. Senhora doutora Maria Manuel Candal, o que é suposto e qual é o papel do advogado em processo penal que defende o arguido? Faça favor. Boa tarde a todos. Àqueles que já tomaram café, àqueles que ainda não tomaram café, àqueles que ainda estão no bagacinho. Nós tivemos a sorte de ter um belíssimo almoço e, portanto, espero que estejam todos mais bem dispostos, ou ainda mais bem dispostos do que estavam da parte da manhã. O papel do defensor. Eu tenho já 54 anos, não me pareço, mas tenho 54 anos, tenho quase 30 anos de advocacia. E é curioso que ao longo destes 29, 30 anos de advocacia que eu tenho, eu ainda não perdi a confiança na justiça. Eu tenho uma grande confiança na justiça. E aquilo que eu me fui apercebendo ao longo destes anos todos de exercício da nossa profissão é que se cada um dos sujeitos processuais faz aquilo que é suposto fazer com honestidade, com responsabilidade, com probidade, com competência técnica, então tudo corre bem. Isto é, se um senhor procurador cumpre as regras de processo penal, deduz a acusação quando é para deduzir a acusação, arquiva o processo quando é para arquivar o processo, defende a acusação em audiência de julgamento, mas vê se não há prova, isto agora é um drama muito grande em termos do Ministério Público, também se levanta e diz este arguido deve ser absolvido por falta de prova. Se o advogado está bem preparado tecnicamente, se sabe apreciar um processo, sabe fazer o requerer, se sabe fazer recorrer quando é preciso recorrer, sabe requerer uma abertura de instrução, sabe como se comportar em audiência de julgamento, se o magistrado judicial consegue dirigir de uma forma correta, de uma forma sensata, de uma forma ponderada também uma audiência de julgamento e tomar uma decisão em consciência, mas suportada pela prova que foi produzida em audiência de julgamento, então digo-vos que a justiça não falha. A justiça não falha. Quando cada um de nós sabe o que está a fazer e cumpre o seu papel, a justiça não falha. Quanto ao papel do advogado e, mais exatamente, ao papel do defensor, do advogado enquanto defensor. Bom, desde logo começando por dizer, na sequência da palavra da doutora Fernanda Almeida Pinheiro, nós não somos, ao contrário do que muitos juízes pensam, nós não somos coisas fungíveis. Nós não podemos trocar um advogado por outro. E uma das coisas que eu começava por salientar, depois vou falar um bocadinho do papel ao longo do defensor, ao longo das diversas fases do processo, mas disse muito bem que o advogado não pode ser substituído por outro advogado. Já me aconteceu acompanhar um processo desde o seu início. Um arguido que é detido, é levado a primeiro interrogatório judicial, eu acompanho o primeiro interrogatório judicial, analisamos o processo, decidimos se ele deve ou não prestar declarações, acompanho quando é deduzida a acusação, requeiro a abertura de instrução, acompanho em audiência de julgamento, uma audiência de julgamento que se prolonga por, imaginemos, 100 sessões, 80 sessões, muitas sessões, eu não faltei a uma única sessão de audiência de julgamento e estava sistematicamente a falhar, faltava sistematicamente uma testemunha de acusação que o Ministério Público entendia ser muito relevante para a acusação, e, portanto, mas essa testemunha estava sempre a faltar. Um certo dia,
em que essa testemunha comparece, eu fiquei doente. Eu nunca fico doente, mas naquele dia calhou, estava doente, não conseguia levantar da cama. E telefono para o tribunal e digo isso, lamento, não consigo levantar, estou mesmo muito mal. Inclusivamente mandei um atestado médico. Não quiseram saber, nomearam um defensor oficioso. Esse defensor oficioso, que não conhecia nada daquele processo, era um processo, lá está, daqueles processos de grande complexidade, um chamado mega processo, enfim, fez aquilo que estava ao alcance dele fazer, mas isto não pode acontecer, isto pura e simplesmente não pode acontecer. E, portanto, se estamos a falar em alterações legislativas que eu acho que são extraordinariamente importantes, uma prende-se com a possibilidade, que não está prevista no Código de Processo Penal, de, em caso de falta do defensor, do mandatário, seja ele defensor oficioso, digamos assim, seja ele constituído, pura e simplesmente não se pode chamar. A lei ainda fala na possibilidade de ser substituído por advogado ou advogado estagiário, que é uma coisa que, aliás, estatutariamente agora não é possível. Não pode acontecer. Portanto, tem que se introduzir uma alteração legislativa que permita que um advogado adoeça, que permita que um advogado parta uma perna, que permita, por exemplo, como também já me aconteceu, estava a vir de Aveiro, sou advogada em Aveiro, sou advogada de província, vinha de Aveiro para fazer uma instrução, uma inquirição de testemunhas numa instrução, presidida pelo Dr. Carlos Alexandre, e tive um acidente nas portagens de Alverca. Aquaplaning, o carro bateu contra o separador central, foi um bocadinho complicado, consegui passar as portagens, e, enfim. Entretanto, chamei torrencialmente, chamo o seguro, contacto com o táxi, para ver o que é que se consegue arranjar. Então, também, obviamente, informei o tribunal, acabei de ter um acidente aqui nas portagens de Alverca, não vou conseguir estar aí. Bom, o que é certo é que, passados uns tempos, uns minutos, enquanto espero o táxi e tal, recebo um telefonema do Sr. Juiz. Eu fiquei, que simpático, Sr. Juiz, que simpático, quer saber de mim, com certeza, como é que eu estou, se estou bem, se estou mal. Doutora, então teve um acidente? Tive, doutora, onde é que está? Eu não conheço bem. Olha, estou aqui ao pé das portagens de Alverca. Mas antes ou depois da saída para Santa Iria do Osório? Faço ideia, doutora, não sei, está aqui. Pronto, olha, fazemos assim, doutora, tem até às 11 horas para estar aqui no tribunal, ok? Se não estiver até às 11 horas, nós vamos avançar com a diligência. O que é que eu fiz? Bem, ponho as cadeirinhas dos miúdos no carro, ponho as cadeirinhas no táxi e o táxi lá me leva, eu entro completamente encharcada no tribunal, com as cadeirinhas dos bebés, com a mochila, com a toga, não sei o quê. E é nestes preparos e neste estado, imaginam, que eu sou obrigada a fazer a diligência. Sob pena de ser feito por alguém que se encontrasse disponível, um outro colega que por ali se encontrasse disponível. Portanto, isto o que nós gostávamos, todos nós, penso eu, é que houvesse esse reconhecimento por parte das magistraturas, mais da magistratura judicial do que do Ministério Público, porque o Ministério Público também nós sabemos que são consideradas coisas fungíveis. Não está um, manda-se vir outro. Também não acho bem. Como não acho bem para nós, também não acho bem para o Ministério Público. Mas que tivessem em atenção todo um trabalho que nós fazemos desde o início do processo e que houvesse uma alteração legislativa que impedisse este tipo de situações. Pelo menos uma vez, nós termos o direito de estar doentes, nós termos o direito de ficar a assistir, prestar assistência a um filho que está doente, nós termos o direito de faltar por óbito de um familiar próximo, e isto não está previsto e isto está muito mal. Por acaso até está previsto. O que não está previsto... Para o penal. Para o penal não está. Mas o que não está previsto também e tem que estar é inclusivamente a suspensão dos prazos, a interrupção dos prazos para que a pessoa possa recuperar. Aliás, a proposta da alteração legislativa vem também nesse sentido, que é dar tempo a alguém que perde um filho, que perde um pai,
para conseguir, porque não tem cabeça para se estar num prazo de recurso, estar a tratar de um recurso e a fazer isso. É essa a proposta que está na Assembleia da República. Vamos ter fé, porque, e eu costumo dizer isto muitas vezes, nós não podemos contar com o bom senso, porque o bom senso é uma coisa muito subjetiva. Convém que essas coisas estejam escritas na lei, porque assim não temos dúvidas. É o que está na lei, não há fundamento legal e nós temos que agir de outra forma. É evidente que nós sabemos que existe um direito constitucional, quer de acesso à justiça, quer a de um processo célere. Mas eu costumo dizer isto, a justiça neste país para por dois motivos. Por quase tudo e por quase nada. Portanto, nós podemos encontrar formas de as pessoas poderem exercer os seus direitos constitucionais de poderem ter um dia em que estão doentes, em que podem ter um acidente, sem comprometer a celeridade do processo. Eu sei que nós estamos todos em cima dos prazos, temos inspeções que exigem o cumprimento do despacho dos processos, mas como disse o Sr. Presidente Marçal, e muito bem, a justiça é das pessoas e para as pessoas. E então, se nós não respeitamos os direitos das pessoas que estão na justiça, dificilmente vamos respeitar os outros. Mas temos aqui também um detalhe. As vítimas, doutora, as vítimas são respeitadas, os advogados das vítimas e as vítimas, nos seus direitos processuais, da mesma forma como são respeitados, por exemplo, os direitos do arguido? Boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, feito aqui na pessoa da Sra. Bastonária da Ordem dos Advogados. É um gosto estar aqui com todos vós. Não posso deixar antes de mais de louvar que haja este tipo de iniciativas que juntem todos os operadores judiciários. Eu há muitos anos que defendo que devemos todos conversar em conjunto, porque temos todos os mesmos objetivos e, portanto, só faltam aqui órgãos de polícia criminal. Parece-me que é um dos únicos elementos em falta aqui nesta equação e, portanto, fico muito contente de estarem magistrados, Ministério Público, magistrados judiciais, funcionários judiciais, oficiais de justiça, advogados, todos nós, porque em conjunto conseguimos encontrar melhores soluções e melhores ideias para a justiça. Não fugindo à questão diretamente, dizer, antes de mais, que estas experiências são, de facto, experiências muito negativas, que acho que todos nós, advogados, alguma vez já tivemos, temos sempre alguma para contar, não resistem, aqui é uma brincadeira, eu também tive um acidente nas portagens de Alverca, que enfim, no meu caso teve resultados bastante mais dramáticos, mas tive a sorte que o julgamento que eu tinha no dia a seguir, a primeira coisa que eu pensei, quando fiquei praticamente inanimada na autoestrada, foi onde é que está a minha mochila, porque tinha o processo todo, também vinha do Porto, para o julgamento em Lisboa. E pedi a minha mochila, porque tinha o processo e portanto ninguém podia mexer na mochila, a mochila tinha que ir comigo para o hospital e foi. E quando me ligaram do escritório, estava eu na maca, eu não sabia o que era, e a primeira coisa que eu disse foi: eu estou no hospital, mas amanhã vou fazer o julgamento. Mal eu sabia que ia ficar internada, etc, etc. E foi, não, é para avisar que foi adiado. Portanto, eu tive a sorte que foi adiado e, portanto, não precisei experimentar esta. Mas também é bom dizer que já tive experiências boas nesse sentido. Porque o bom senso, eu concordo que acho que as coisas devem estar escritas na lei para não haver dúvidas, mas o bom senso, por vezes, também existe, felizmente. E eu também acho que a lei permite uma interpretação para o adiamento em caso de impedimento dos advogados. E depois, claro está, como não é suficientemente clara, permite este tipo de interpretações que depois são contra os direitos dos advogados. Mas acho lindamente que isso esteja devidamente escrito na lei para não haver questões, mas eu já tive situações, aliás, um processo em que um advogado, por 3 vezes, não era eu, felizmente, por 3 vezes não viu a notificação nos sítios, enganou-se, esqueceu-se, não viu, e o Sr. Juiz adiou 3 vezes o julgamento. Portanto, também há casos em que se valoriza a posição do advogado, mas de facto ia ser em todos os casos e para isso tem que estar na lei geral e abstrata. Quanto ao papel das vítimas, naturalmente, como sabemos, em Portugal não há advogados de vítimas nem advogados de arguidos, tal como não há advogados oficiosos e advogados não oficiosos. Portanto, todos nós já tivemos nomeações oficiosas, até porque, pelo menos quando eu fazia o estágio, isso era obrigatório. Tenho saudades um bocadinho desses tempos, mas por alguns motivos. Acho que também é importante que o estágio tenha um outro enquadramento diferente e, aliás, tem vindo a ser trabalhado e estudado essa matéria, mas todos nós já fomos oficiosos e já fomos de vítimas e de arguidos e de lesados e, portanto, é importante também não haver esta hiperespecialização, porque esta noção transversal do processo é fundamental também no exercício da advocacia. Tenho tido, de facto, experiência também com vítimas e, apesar de tudo, o posicionamento que temos relativamente a uma vítima
é relativamente diferente de quando estamos perante um arguido. E, como também sabemos, a vítima, enquanto sujeito processual, é algo muito recente. Portanto, na decorrência da diretiva de 2012, salvo erro, não havia muitas referências no Código de Processo Penal e no Código Penal às vítimas, mas a vítima não era um sujeito processual autónomo. Tínhamos o ofendido e o assistente, mas a vítima era assim uma coisa um bocadinho fluida. E agora temos, no artigo 67A, ou coisa do género, 67A, não é? Temos lá a vítima com todos os direitos da vítima, também depois com o estatuto da vítima. E, portanto, houve uma evolução muito grande nos últimos 10, 12, 15 anos relativamente à posição da vítima, e podemos ter, e temos muitas vezes vítimas que nunca chegam a ser assistentes no processo. E essas pessoas também muitas vezes precisam de um advogado. Não é? E isso para mim começa na base, e por isso também tive a oportunidade de dizer à sua bastonária que fiquei muito satisfeita com a proposta da Ordem no que se refere à existência de uma espécie de escalas para as vítimas, porque verdadeiramente uma vítima, quando vai à polícia e precisa de um aconselhamento de um advogado, não tem. E isto às vezes é fundamental no ponto A, quando as pessoas... Porque ter coragem de fazer uma queixa ou uma denúncia, como todos sabemos, por vezes é difícil em determinado tipo de crimes e em determinadas circunstâncias. E as pessoas precisam muito de apoio, não só técnicos de apoio à vítima, que fazem um trabalho extraordinário, mas também de advogados que possam explicar às pessoas os direitos que elas têm, qual é a diferença entre ser só vítima, ser assistente, e muitas vezes o facto de não estar um advogado logo quando se vai à polícia a primeira vez, faz até com que muitas vezes as pessoas acham que fizeram queixa e não fizeram. Eu tenho várias pessoas que vêm ter comigo e me dizem assim: eu fiz uma queixa há 1 ano ou 2, nunca mais soube nada, consegue-me saber o que é que se passa? E quando eu vou perguntar na polícia, não existe queixa nenhuma, porque houve um auto de uma ocorrência, uma conversa com a polícia, mas depois era preciso fazer a denúncia, fazer a queixa, formalizar, e as pessoas não sabem isto. Na violência sexual isso é um problema enorme, por isso é que se discute tanto a questão de saber, enfim, eu própria não tenho uma posição completamente fechada sobre isso, se deve passar a ser de crime público, se não deve, porque há de facto aqui uma dificuldade. Também tive há muito pouco tempo uma situação de uma senhora vítima de abusos sexuais que não queria que se soubesse o nome, tinha medo, tinha vergonha, como aliás é perfeitamente, infelizmente, ainda muito comum, e quando foi à Polícia Judiciária disse isso mesmo: eu não quero que se saiba o meu nome, portanto quero participar destes factos, mas não quero que se saiba o meu nome. E lhe dito, no meio de choro, convulso, etc., que vá pensar, veja lá, depois tem que... A senhora não percebeu o significado do anonimato. O anonimato significa que não houve queixa. Quando veio ter comigo, já praticamente a passar os 6 meses, já só se conseguiu aproveitar uma parte de 20 ou 30 abusos, já só se conseguiu julgar, vai julgar 5 ou 4 ou 3 abusos. Pronto. Precisamente porque não tinham um advogado na hora. Vamos lá ver. Eu sei que, na minha parte, e agora a formação da polícia está cada vez melhor nesse aspecto, muitas vezes há uma tentativa de comunicação destes direitos às pessoas e entrega-se um papel, mas as pessoas estão num estado tal de perturbação que não compreendem muitas vezes isto. E é diferente haver um advogado, porque mesmo que não seja naquele dia, mas 3 dias depois já se consegue ir à polícia e formalizar, fazer como deve ser, explicar uma coisa que me parece que também não está muito evidente no mindset dos operadores judiciários, que é: há neste momento um direito à confidencialidade, até, de certo modo, até da identidade da vítima, de certo modo, e, portanto, não é assim tão incompatível dizer eu não quero que o meu nome seja mostrado. Isto não significa que não se consiga avançar com a queixa, e, portanto, também, por isso, apelo a que haja esta pedagogia para as vítimas, que tem que ser feita e tem que ter um advogado, mas que depois também todos os que têm contacto com a vítima têm um papel essencial nessa pedagogia. E, portanto, é difícil muitas vezes ser advogado das vítimas, porque há um enquadramento psicológico e social que às vezes causa algumas entropias e não conseguimos ajudar as pessoas da forma como gostaríamos de ajudar. E, portanto, mas estar lá desde o princípio é absolutamente fundamental. Não sei se isto... na sequência que estavas a dizer, há uma coisa que acontece com uma enorme frequência, e isso diz respeito aos crimes particulares. Quando as pessoas vão apresentar queixa por um crime particular e dirigem-se ao órgão de polícia criminal, por regra, são-lhes entregues vários papéis, as pessoas assinam vários papéis e lá em letra pequenina, uma letra muito minúscula, na notificação diz: em caso de crime particular, tem 10 dias para requerer a sua constituição como assistente. As pessoas sabem lá o que é isso. As
Eles não sabem, não fazem a mínima ideia o que é que seja isso. E quando lá está, como diz a colega, um mês, ou 2, ou 3, ou 4, porque não tiveram notícias do processo, resolvem então contactar um advogado, nós somos confrontados com o facto daquela pessoa ter sido notificada para, no prazo de 10 dias, se constituir como assistente e não se constituiu como assistente. Mas o que é que fazemos? Lançamos um bocado de barra à parede, vamos ver se a coisa passa aqui por debaixo do pano, fazemos um requerimento de constituição consistente e rezemos a todos os santinhos para que ninguém dê conta da existência da tal notificação. Aí são os órgãos de polícia criminal, lá está na tal pedagogia, que deveriam ser alertados e deveriam explicar o melhor possível às pessoas que fazem uma queixa por crime particular o que é isso da constituição de assistente, que é necessário terem um mandatário, que eventualmente poderão pedir apoio judiciário, se não tiverem apoio judiciário terão que pagar uma taxa de justiça, porque acontece-me inúmeras vezes não poder fazer nada relativamente a crimes particulares, porque lá está, no início do processo, não houve quem informasse a vítima, não houve quem informasse o queixoso, a queixosa, que tinha essa obrigação de requerer a sua constituição como assistente. E isto é muito grave. E eu concordo com isso, mas entendo que esse papel não é dos órgãos de polícia criminal. Porque do órgão de polícia criminal, pois, por isso é que nós temos que encontrar um outro caminho. São eles que fazem a O órgão de polícia criminal tem realmente o papel de tomar nota da denúncia, de estar ao lado da vítima. Tem muitas vezes, e hoje em dia cada vez mais, principalmente nos gabinetes de apoio à vítima, todos eles têm formação como técnicos de apoio à vítima, coisa que eu também acho que é importante para os advogados e para as advogadas. Não porque os advogados ou as advogadas não estejam capacitados de prestar aconselhamento jurídico, note-se bem. É porque apenas entendemos que se tiverem esse tipo de formação específica, poderão auxiliar melhor a vítima. Em quê? Naquilo que disse. Eu não quero falar, eu não quero dizer o meu nome, isto para mim é uma vergonha, porque temos que ter essa capacidade de encontrar técnicas para ajudar a vítima a contar a sua história. E por isso é que a Ordem dos Advogados acha que o sistema de acesso ao direito aos tribunais pode também estar nesse sentido ao serviço da vítima, desde que ela queira, portanto, desde que seja também, vamos chamar-lhe assim, obrigatório que esteja. Claro que a vítima pode, tal como arguida, a todo o momento substituir o seu, vamos chamar-lhe patrono oficioso, para facilitar, para toda a gente perceber do que se fala, por um advogado da sua confiança, pode requerer um advogado da sua confiança. Temos que ter também a linha de conta, e por isso é que eu já vou passar ali a passagem, a palavra ao Dr. Nuno, que existe uma presunção na vítima de crimes graves de que ela tem insuficiência económica. Portanto, não precisamos de tomar e de ter que tomar essa decisão no imediato, tal como acontece com o arguido. Só no final é que nós vamos ver se o arguido tem ou não tem capacidade, pede ou não o apoio judiciário, mas nunca ninguém coloca em causa o seu direito a um defensor. E o que se pede aqui é exatamente isso, e por isso é que nós entendemos que nós só conseguimos ter uma defesa efetiva de direitos e de acesso à justiça nestas duas vertentes, quer pela parte do arguido, e essa felizmente está salvaguardada dentro daquilo que são os seus limites naturalmente básicos, como pressupõe a nossa Constituição, como pressupõe a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, como pressupõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas eu parece-me que nós podemos evoluir e temos que evoluir no que diz respeito às vítimas. Senhor Dr. Nuno Ricardo Martins vem aqui falar-nos um pouco do sistema. Em que medida é que o sistema de acesso ao direito e aos tribunais pode ou não pode, porque é um sistema à parte, servir arguidos e vítimas, porque é essa a nossa intenção, é colocá-lo ao serviço de ambos, porque já existe assim, mas era colocar isto de uma forma, tal forma óbvia, para que conseguisse estar ao serviço de todos. Doutor, faça favor. Muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar o auditório e, na pessoa da Sra. Bastonária, todos os presentes. Evidentemente que este tipo de eventos, como disse já a doutora Cláudia Amorim, são muito importantes, quer para nós dialogarmos entre operadores judiciários, mas também para construirmos aqui uma cultura que de alguma forma se passe do auditório para fora e passe para o público em geral. Esta cultura, na minha perspectiva, passa por uma cultura de confiança no sistema judicial. E para nós termos a confiança do sistema judicial, temos que necessariamente estar unidos, nós, operadores judiciários, num princípio comum.
e temos que perceber aquilo que é a dignificação do sistema judicial e qual é a percepção que o cidadão tem do sistema judicial. E nisto tem um papel preponderante, como é óbvio e evidente, o acesso à justiça, e a Ordem dos Advogados tem essa incumbência de garantir o acesso à justiça a todos os cidadãos, independentemente da sua capacidade financeira, e que inclui, evidentemente, as vítimas. Esta percepção do sistema judicial passa para mim por pontos cruciais como a transparência, a comunicação, a eficácia, tudo isto e a independência, como é óbvio e evidente. Tudo isto é essencial para que do lado de lá se perceba que há um sistema robusto, capaz e que responde. Posto isto, e no que toca às vítimas, e aqui na questão da senhora bastonária, é verdade que nós neste momento, para o lado dos arguidos, conseguimos ao longo do tempo, através do sistema de acesso ao direito, construir um sistema robusto. Porquê? Porque a nomeação do advogado é sempre por imperativo constitucional, ou seja, através do 32 da Constituição da República Portuguesa, todos nós temos, em todas as fases processuais, obrigatoriamente que estar acompanhados por advogado, no caso de sermos constituídos, de estarmos a ser alvo de um inquérito ou constituídos arguidos. Posto isto, automaticamente há a nomeação por parte do sistema de acesso ao direito. O mesmo não se passa com as vítimas. E nós, neste momento, temos o relatório para a eficiência da justiça da Comissão Europeia, que nos vem dizer claramente que Portugal está atrás em relação à maioria dos países porque não está a olhar para este problema. E, pelos vistos, politicamente ainda não há uma consciência plena desta problemática. Em relação às vítimas, nós defendemos que deve existir, logo que a vítima está presente, um órgão de polícia criminal, quando apresenta a sua queixa, tem que existir uma nomeação automática de advogado. Há aquilo que diz a senhora bastonária muito bem, que é o critério da presunção da insuficiência económica, mas eu diria mais, há uma especial vulnerabilidade que por si só obrigaria a que o legislador pensasse nisto desta forma de nomeação automática. Posteriormente se vai verificar se há ou não condições económicas. Mas esta especial vulnerabilidade, que é inequívoca, conjugada com a presunção da insuficiência económica, obriga a que haja uma nomeação automática. Com esta nomeação automática, nós temos o sistema de acesso ao direito a funcionar. E a funcionar com um outro ponto que a senhora bastonária refere, que é com uma capacidade de profissionais especializados. Nós, neste momento, estamos a trabalhar no sentido da especialização. Este tipo de especificidade deste tipo de pessoas que sofrem esta criminalidade, vítimas de violência doméstica, crimes sexuais, obrigam a que os profissionais não sejam só conhecedores vastos do direito, tenham também uma especial apetência e uma especial formação para o acompanhamento destas pessoas na especial vulnerabilidade que eu referi. Portanto, nós vamos apostar, por um lado, em sensibilizar o legislador no sentido da obrigação de nomeação automática, mas ao mesmo tempo trabalhar numa formação especializada dos nossos profissionais, dos nossos advogados, no sentido de os também capacitar, de lhes dar dignificação por essa via, quer a nível interno, quer a nível externo também, e certificar essa formação. Porque se o advogado tiver essa formação certificada, também no seu currículo pessoal, sente-se um profissional com melhor reconhecimento público. Portanto, trabalhar nestes dois campos, confesso que eu não esperava que o que esteve no Parlamento há pouco tempo, as iniciativas legislativas que estiveram há pouco tempo no Parlamento, tivessem outro desfecho, que não tiveram, infelizmente. Parece-me que neste momento também não se pretende, e já havia a resolução do Conselho de Ministros, não se pretende ir àquilo que diz aqui o relatório da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça, e, portanto, tenho pena que não se siga desde já esse caminho, mas parece-me que a curto prazo será inevitável, até porque haverá alterações legislativas no sentido de que, penso que se falou inclusivamente disso aqui no período da manhã, em que as declarações das vítimas contem, desde a fase inicial do processo, para depois, mais tarde, poderem ser utilizadas em audiência de julgamento, o que leva necessariamente a maior preocupação quanto ao facto de elas estarem ou não estarem acompanhadas pelo advogado desde o início. Portanto, eu acho que o sistema de acesso ao direito, como responde e bem para os arguidos, irá responder e deve responder também para as vítimas. Porque senão há aqui também uma desigualdade, ou seja, o arguido, desde a fase inicial, encontra-se protegido, acompanhado, aconselhado. E a vítima não. A vítima não se encontra aconselhada, preparada para reagir da mesma forma e com igualdade de armas para quer processuais, quer em termos de conhecimentos no processo. Doutora Maria Manuel, diga. Há aqui um ponto em que discordo ligeiramente aqui do meu colega Nuno. Discordar. É a questão do arguido estar protegido desde o início do processo. Está, doutora? Não.
Não está. Avance lá com isso. Não está. Não está. O arguido Está não mais protegido que a vítima. Sim, sem dúvida nenhuma Sim. está mais protegido que a vítima, mas não está totalmente protegido desde o início do processo. Porque, como todos aqui sabemos, não é? Há situações e circunstâncias em que existe a obrigatoriedade da nomeação de um defensor, no artigo 66, 64, 6? Ok. Whatever. É esse. Mas há aquelas situações de obrigação, de obrigatoriedade de constituição de um defensor, que abrange, sim, situações em que é absolutamente indispensável a presença de um defensor, o primeiro interrogatório judicial de um arguido detido, uma situação em que o arguido não domina a língua portuguesa, que tenha algum tipo de deficiência auditiva, nas questões mais técnicas, do ato instrutório, obviamente, nos recursos, sim senhora, mas, por exemplo, que é uma coisa que sempre me chocou, é a não obrigatoriedade de presença de um defensor a quando dos reconhecimentos que são feitos na fase de inquérito. Não está previsto no Código de Processo Penal, isto poderia não ter existido o processo de Casa Pia caso esta situação estivesse prevista no Código de Processo Penal, que é a presença de um defensor a quando dos reconhecimentos, que são feitos normalmente, por regra, nas instalações da Polícia Judiciária, e eu já estive presente em algumas situações. Porquê? Porque, por acaso, o arguido tinha menos de 21 anos e, portanto, nessa situação foi obrigatório chamar um defensor e eu fui. Mas todos nós sabemos, quem anda nesta vida e quem conhece o modus operandi dos órgãos de polícia criminal, sabe como é que são feitos os reconhecimentos, não é? Nós temos o arguido com cara de arguido, com roupa de arguido, toda a gente vê que é um arguido. E ao lado temos 2 senhores da Polícia Judiciária ou 2 agentes da PSP que obviamente não são o arguido. Tem cara de arguido. E uma vez eu fui então defender um moço que vinha acusado de uma coisa qualquer, uma violação que tinha ocorrido há um ano e a vítima tê-lo-ia reconhecido numa paragem de autocarro e a polícia foi no alcance do senhor e basicamente sequestrou o senhor, trouxe para as instalações da Polícia Judiciária e tal, e se chamaram a vítima para fazer o reconhecimento. Era um puto imberbe, vestido com uma camisola muito garrida, verde e preta, assim às riscas, e eu vi os outros 2 indivíduos ou 3 que estavam lá. São matelões de 30 e tal anos, com barba, e tenho aqui um puto imberbe com 18 ou 19 anos. Como é que vamos fazer o reconhecimento? No mínimo, olha, tire lá a camisola, que é uma coisa que chama tanta atenção, que a senhora acabou de ver o tipo com aquela camisola. Tira a camisola. Não tira a camisola, dizia a gente. Não, vai tirar a camisola, não tira a camisola. Andámos nisso. Tive que chamar o diretor da Polícia Judiciária lá de Aveiro para resolver essa questão. Lá tirou a camisola, não inventou de nada. Porquê isto? Porque depois também não há uma forma de controle relativamente à forma como foi feito o reconhecimento. Isto porquê? Porque está na lei, está no Código de Processo Penal, que só se as pessoas consentirem nisso é que são fotografadas e depois poderemos confirmar se efetivamente aquelas pessoas que estavam no alinhamento para o reconhecimento tinham algumas semelhanças físicas com a pessoa que supostamente deveria ser reconhecida. O que é que acontece? Sistematicamente, essas outras pessoas que são postas no alinhamento recusam-se a ser fotografadas e, portanto, nós não temos qualquer tipo de controle sobre a forma como foi feito o reconhecimento. Portanto, isto é outra achega relativamente a futuras alterações legislativas. Não pode haver reconhecimentos sem estar presente um defensor, não pode haver reconhecimentos em que as outras pessoas que fazem do painel, juntamente com o suspeito que será ou não reconhecido, não se deixem fotografar para que mais tarde se possa constatar se apresentavam ou não semelhanças físicas com o suspeito da prática do crime. Doutora, e muitas vezes até temos aquelas circunstâncias em que eu já me aconteceu uma vez ser chamada à Polícia Judiciária, ou por outra, não fui eu que fui chamada à Polícia Judiciária, foi o arguido.
E o arguido tinha defensor constituído, que era eu. E quando o arguido foi notificado, que esta é outra estratégia muito interessante, e o advogado não. Portanto, o advogado é esquecido. E quando eu apareci na polícia, perguntei, mas por que razão é que não me notificaram a mim de defensor? Nós aqui, eu gosto muito deste entendimento, nós aqui nunca notificamos o defensor porque o arguido é que sabe se o quer trazer. Eu achei isto uma delícia. Se as coisas que eu aprendo quando venho à Polícia Judiciária. Eu acho que isto tem a ver também, e temos que fazer todos nós esse esforço democrático e de defesa. Eu compreendo o intuito da investigação, porque é diferente do nosso, não é? Mas se nós cumprirmos todos, como disse a doutora, e muito bem, com as regras, nunca ninguém pode apontar absolutamente nada ao operador judiciário. E ter presente um defensor, na minha ótica, é muito tranquilizador, porque nunca ninguém pode dizer que se aconteceu ali uma coisa que não aconteceu. Porque está lá o defensor e pode atestar isto. E isto é válido para outras circunstâncias. Por exemplo, nós temos isto muito nos migrantes. É outra guerra que nós temos, não é? Que não sendo arguidos, o que a coisa ainda é pior, não é? Estão quase sempre perante a PSP a darem uma entrevista, a explicarem por que razão é que estão a entrar no nosso país. É evidente que a pessoa está particularmente assustada, não é? Porque está numa situação, lá está, de especial vulnerabilidade. Tráfico de pessoas, etc. Exatamente, é que não, essa parte nunca é vista. Portanto, eu já expliquei isto uma vez eu não estou aqui, não sou speaker, mas já tive uma vez a explicar isto, mesmo as vítimas, aquilo que nós chamamos os correios de droga, não é? Muitos deles, nós não vamos saber a que título é que aquelas pessoas são correios de droga, porque o processo fica encerrado. São agarrados com a droga, vai para a investigação, é só testar a substância, se a senhora está a visto, faça o julgamento e vai cumprir pena. Portanto, ninguém pergunta àquelas pessoas porque é que estão ali e em que circunstâncias é que foram obrigadas ou não a fazer aquele trabalho. Portanto, é muito mais fácil nós dizermos que temos tráfico humano por razões laborais, porque esquecemos a outra, que é por razões sexuais e por razões de tráfico de ser humano puro e duro, no sentido da questão do tráfico de estupefacientes. Portanto, o que eu lhe perguntava também, senhora doutora, aí, do ponto de vista da vítima, nós sabemos isto tudo mesmo perante os órgãos de polícia criminal, não é só nas identificações também, doutora, também acontece. No momento em que são ouvidos pelo próprio órgão de polícia criminal, por vezes até pedem defensor e dizem-nos, que já aconteceu comigo também, que não têm direito porque têm que preencher os papéis da Segurança Social. Temos que dar mais formação às pessoas para que consigamos fazer todos o melhor trabalho. E isso passa pelas vítimas também, certo? Porque é verdade que nós damos uma resma de papel e isso dão. Mas a vítima de crimes graves pode não ter só uma situação criminal para resolver, não é, doutora? Sim, isso é um aspecto que, aliás, estava porque penso que não revogaram propriamente, na Estratégia Nacional 24-28 para a defesa das vítimas, havia um aspecto muito importante da relação entre os diversos processos que a vítima pode ser, no fundo, pode ser sujeito processual. Isto acontece muito, por exemplo, na violência doméstica, em que normalmente é raro haver só um processo crime. Há um processo crime, há um processo de divórcio, um processo de relação de menores, etc. E, portanto, havia uma proposta, que entretanto eu penso que terá ficado ainda sem sequência, de, pelo menos na defesa oficiosa, permitir que fosse o mesmo advogado a ter todos os processos para conseguir ter essa visão transversal. A lei foi mudando, a meu ver, para melhor nesse aspecto da lei da violência doméstica, porque obriga agora a uma comunicação entre o Tribunal de Família e o Tribunal Criminal que não existia, e era uma falha gravíssima no sistema, mas ainda assim ainda há muito caminho a percorrer para a interligação entre estes processos, e aí muitas vezes é uma formação que não é só jurídica, e é muito importante também que não só os advogados, que eu concordo completamente que deve haver formação, porque nós temos um curso de Direito, mas depois há uma série de outros aspectos que não sabemos e que só vamos aprendendo com a experiência, e que é importante alavancar estas competências, mas também os senhores magistrados e quem está nos órgãos de polícia criminal precisa também de compreender certas dinâmicas, esta questão dos filhos e dos divórcios, quando não há esta interligação, pode ser fatal, porque as pessoas, é certo que quem está fora da defesa oficiosa pode escolher ter um advogado para o processo de família, mas quer dizer, isso é normalmente até, e é assim que devemos trabalhar,
quando somos muito especializados, temos colegas que depois fazem isso e em conjunto todos nós acabamos por tomar decisões para aquelas pessoas. E, portanto, na defesa oficiosa é possível fazer isso, mas se a formação não for também extensível aos senhores magistrados e a todos os outros operadores judiciários, nós não conseguimos dar um passo mais à frente. Muitas vezes vê-se nos processos de violência doméstica magistrados judiciais do Tribunal de Família a dizer uma coisa é a violência contra a mãe, não é? Entre o pai e a mãe, outra coisa é a regulação das responsabilidades parentais. Isto é um erro gravíssimo e por isso, felizmente, já agora as crianças que são, no fundo, de famílias em que há violência doméstica já são automaticamente, é-lhes atribuído o estatuto de vítima. Isto foi um passo gigantesco que permite para alguns magistrados que possam não ter essa formação, que vai muito além da formação jurídica, compreender que, naturalmente, uma criança que o pai ou a mãe ou alguém da família está a ser sujeito à violência doméstica ou é ator da violência doméstica, nunca está fora dessa equação e tudo isso tem que ser devidamente ponderado. E, portanto, respondendo diretamente à pergunta, acho que na nomeação oficiosa é fácil de resolver esse problema, porque nomeia-se para os diversos processos o mesmo advogado, as pessoas gostam muito mais disso, não têm que se revitimizar, portanto não há a revitimização, não têm que contar a 3 ou 4 ou 5 pessoas diferentes para 5 ou 6 processos diferentes o que é que aconteceu, e portanto tanto para a vítima isso é melhor, como para o próprio advogado consegue fazer o seu trabalho de uma forma muito mais eficiente. Mas já agora não posso deixar de dizer o seguinte, relativamente à presença de advogados em diversos atos e diligências probatórias, etc. Eu concordo absolutamente com o Sr. Bastonário quando diz a presença de um advogado é benéfica para todos. É a mesma coisa, agora a propósito destes acontecimentos recentes, das bodycams para os polícias. Um dos principais beneficiários das bodycams são os próprios polícias. E, portanto, quando não há nada a temer, quando as regras são todas cumpridas, se isso for visível para quanto mais pessoas, portanto, gravar os atos judiciais, porque se toda a gente estiver a ver, nós podemos garantir e defender. Eu cumpri tudo aquilo que tinha que cumprir. E o advogado também tem esse papel de verificar esse cumprimento, tal como os seus magistrados têm o papel de verificar se o advogado está a cumprir ou não as suas funções, não é? Porque isto, advogados maus profissionais, como eu costumo dizer, há em todas as profissões e, portanto, esse escrutínio é sempre bom porque aumenta a qualidade e aumenta a defesa dos direitos, tanto dos arguidos como das vítimas, como dos próprios operadores judiciários, magistrados, etc., que também estão sujeitos a este escrutínio e a esta pressão constante do que é que está ou não a acontecer. E hoje em dia, com a pressão mediática nos processos, então, é uma coisa, enfim, que muitas vezes perturba um bocadinho o andamento, perturba o andamento dos processos. Portanto, quanto mais visibilidade interna, não me refiro à visibilidade externa, não é termos as câmaras de televisão a filmarem os reconhecimentos, não é isso, é quem tem competências para o efeito, designadamente os advogados, estarem presentes. E isto leva-nos a uma outra questão, que eu não posso nunca deixar de referir, porque é uma das grandes lutas do Fórum Penal, que é porque é que não temos advogados nas prisões. Porque as prisões têm lá pessoas que são, naturalmente foram, ou são, porque ainda não cumpriram a pena, arguidos em processos, mas podem ser vítimas, e são muitas vezes vítimas de crimes entre reclusos e com, como sabemos também, guardas prisionais, etc, etc. E, portanto, um advogado dentro da prisão beneficia todas as pessoas que trabalham e que frequentam as prisões. E não tem sido muito fácil conseguir pôr escalas nas prisões ou permitir uma consulta jurídica periódica nas prisões, que é algo que só pode beneficiar o sistema e que permite, muitas vezes, quando são processos disciplinares, etc., ou mesmo vítimas de violência policial, ou seja o que for, nós podemos também ter um papel não só informativo, isso faz com que os reclusos estejam mais informados. Eu penso que as pessoas mais informadas normalmente são melhores cidadãos, estejam eles presos ou livres. E, portanto, é importante perceber que estar um advogado não é necessariamente um problema. Eu sei que há colegas que são mais problemáticos do que outros, como eu dizia há pouco, em todas as profissões, mas isso também há forma de escrutinar e controlar. E, portanto, não percebo muitas vezes uma resistência a estar um advogado presente num determinada diligência, porque isso só pode beneficiar todos os envolvidos. E por isso, sim, agora, na perspectiva do arguido, absolutamente, mas na perspectiva da vítima, se estivermos nos sítios certos, à hora certa, há muita coisa nos processos que se consegue evitar e, se calhar, até processos que se conseguem evitar, porque às vezes as pessoas acham que são vítimas e não são, também acontece isso. E, portanto, esse direito à presença de um advogado
para todos é sempre mais positivo. Antes de lhe passar a palavra, só fazer aqui uma pergunta do ponto de vista do acesso ao direito. Doutor Nuno Ricardo Martins, tem sido fácil garantir que seja nomeado o mesmo advogado à vítima em todos os processos? E depois fale-nos um pouco também desta questão das prisões, porque é também uma enorme preocupação da Ordem dos Advogados. Dizer também, antes de lhe passar a palavra, atenção que o processo disciplinar está completamente fora do âmbito do sistema de acesso ao direito e aos tribunais. Para as prisões, para o direito penal, para o direito laboral, perdão, não está. Portanto, só está previsto o acesso mesmo ao direito ou às resoluções alternativas de litígio. Portanto, para esta, que era importantíssimo que estivesse, e se calhar evitava tantos problemas, não é? Mas no que diz respeito então aos reclusos, a mim parece-me especialmente grave, porque estão numa situação de clara fragilidade contra um sistema e não têm qualquer apoio judiciário, mas diga-nos qualquer coisa sobre isso. Eu começo por a parte que a doutora Cláudia referiu e muito bem, que tem a ver com a presença do advogado. Eu comecei a minha intervenção com a questão da transparência. A presença do advogado é o ponto fulcral para a tal transparência que eu referi e automaticamente para a confiança no sistema judicial. Quando nós estamos a afastar o advogado é porque há ali qualquer coisa que não pode haver um agente externo. Portanto, há qualquer coisa que nós queremos fazer dentro do gabinete fechado, sem ninguém saber. Só por aí, automaticamente, tem que se levantar todos os alertas e para um advogado, mais ainda, não é? Portanto, o princípio constitucional do 32 da Constituição da República, penso que está em causa automaticamente aí, quando não é garantido a presença do advogado nessas circunstâncias. Dizer que quanto às vítimas de violência doméstica ou vítimas de crimes sexuais, a Ordem dos Advogados tem defendido ao longo do tempo, mas principalmente na violência doméstica, que a nomeação deve ser extensível a todos os processos. Nós neste momento, aliás, estava há pouco ao almoço a falar com a doutora Maria Manuel Candal e estávamos a falar que isto está tudo interligado. Por vezes, uns processos até são consequência dos outros ou até servem de arma de arremesso de outros processos. E só um advogado que acompanhe toda a história é que consegue percepcionar exatamente o que é que dali é efetivamente matéria criminal, principalmente a questão criminal, e o que é que dali mais não é do que um conflito entre pessoas que nada tem a ver com a violência doméstica ou que é uma história para, de alguma forma, reagir a um processo que está a correr menos bem, por exemplo, de um divórcio ou de uma regulação das responsabilidades parentais. Por tudo isto, é essencial que o advogado seja sempre o mesmo. Nós, na Ordem, temos defendido isto, entendemos que isto tem que estar protegido do ponto de vista legislativo, que é para não haver falhas. De qualquer das formas, nós temos neste momento os Conselhos Regionais instruídos para, sempre que haja um pedido por parte de um beneficiário para que seja o mesmo advogado a acompanhar todos os processos, automaticamente isto é deferido e é aceito e não há problema nenhum. Agora, tem que haver um requerimento, ou seja, isto devia ser automático, mas não, tem que haver um requerimento e tem que haver aqui a decisão por parte do Conselho Regional nesse sentido. De qualquer das formas, tenho esperança que também se resolva esse problema. Mas na segurança social, isso é possível ou é fácil? Na segurança social, o beneficiário também pode o fazer. Não é alto, mas o beneficiário pode desde logo dizer que está numa situação de violência doméstica e pedir que seja o mesmo advogado. Obviamente que a segurança social depois tem que preencher vários requerimentos para vários processos. Cada requerimento vai dar lugar a uma nomeação. Portanto, o problema terá que ser sempre resolvido a montante através da Ordem, não há outra solução. Deveria haver, infelizmente para já, não há. Obviamente que nós defendemos, como a senhora Bastonária está a referir, uma consulta prévia que poderia, de alguma forma, automaticamente nós conseguimos resolver isto tudo. Não é? Portanto, se o beneficiário ou a pessoa chegasse ao pé de nós e nos contasse a história e nós percepcionámos que de tudo isto vai dar lugar àquele processo, àquele e àquele, automaticamente o encaminhamento era para um só profissional que tivesse a capacidade de responder a isto tudo. Essa consulta prévia, nós aí também não já existia uma proposta legislativa na altura, depois, infelizmente, no sentido que a proposta não via a luz do dia. O Governo acabou por cair da altura, mas na altura existia uma proposta no sentido de que havia a obrigatoriedade de uma consulta prévia antes da nomeação do advogado para aferir, muito ao exemplo do que era o princípio da Lei 34/2004, para aferir da viabilidade da pretensão, ponto 1, e também, automaticamente, aferir estas questões que estamos aqui Muitas vezes isso não é possível, porque o processo de crime quase sempre é desencadeado primeiro do que o resto dos outros processos todos. Mas pode fazê-lo do lado penal e depois fazer do lado da segurança social. Porquê é que eu estou a colocar esta questão? Porque a segurança social, por exemplo, nós já pedimos isso.
nós já estamos todos de acordo no que é que temos que fazer para nomear um único profissional. Mas, de facto, existe um óbice relativamente aos tais formulários. É porque para cada processo. nomeação tem que haver um requerimento. É a este nível. Pode mudar sem regra. Isso, Esse é que é o segredo. parte que é tão Esse é que é o difícil. segredo. Que é colocar tudo... Muda-se o formulário, está o problema Isso resolvido. não era, é isso mesmo, é juntar e a pensar todos estes formulários, mas não é fácil. Não, isso eu sei. Tem que haver uma alteração informática, Claro. ainda há bocadinho falámos sobre a informática e a importância que tem, que é precisamente para eles conseguirem a pensar os processos formais de concessão de apoio judiciário, até porque, não sei se nós conseguimos fazer isto através do apenso, já existe essa figura. Por exemplo, no cível, nós estamos automaticamente, enquanto patronos, nomeados para todos os apensos relacionados com este processo. Mas aqui não é a mesma Não é o coisa, mesmo porque processo, os nem sequer é o processos mesmo não são tribunal. os mesmos Claro. e é diferente. Portanto, temos que criar aqui uma figura administrativa, como lhe queiram chamar, para que essa nomeação seja automática. É evidente que depois o requerente tem toda a possibilidade de constituir advogado, de fazer isto, mas isto era para facilitar. E para facilitar também uma outra coisa, que muitas vezes nós não temos em linha de conta, que é a deslocalização da vítima, que é a vítima sair da sua área de residência por questões de proteção da sua integridade física e da sua vida e das crianças, e que depois não são pagas as despesas ao defensor que tem que acompanhar o processo de responsabilidades parentais onde residem agora os menores, não é? Portanto, e aí o que é que acontece? O advogado, que já até conhece muito bem o processo, pede escusa porque vai lá outro colega. Portanto, isto não faz sentido nenhum, é preferível pagar as despesas. Senhora doutora, diga. Especificamente à violência doméstica, concordo inteiramente, quer com o Dr. Nuno, quer com a doutora Cláudia, no que diz respeito ao facto de dever ser o mesmo advogado a tratar dos processos sobre mais cerejas, e que nós começamos com um processo de violência doméstica, depois podemos ter um processo de divórcio, eventualmente uma regulação das responsabilidades parentais, depois até um processo de partilha, de separação de mediações. E convém que haja alguém que tenha esta visão abrangente de todas estas situações. Não só do nosso lado, não só do lado... Eu, por exemplo, só comecei a ter essa perspectiva há relativamente pouco tempo. Isto porquê? Por causa do número elevadíssimo de processos de violência doméstica que existem. O que eu gosto de fazer é processo penal, é o crime, é a minha praia. Uma vez ou outra fazia família, divórcios, regulação das responsabilidades parentais, mas digo-vos, 1000 vezes um homicídio, que se faz com uma perna nas costas, do que uma regulação das responsabilidades parentais. Eu saio arrasada de uma relação das responsabilidades parentais, um homicídio, e pá, matou, pronto, umas coisas menos coisa. As regulações da responsabilidade parentais são de uma dureza, é pavoroso. É pavoroso. Mas então, o que é que aconteceu? Eu comecei, vem procurar os arguidos para tratar de processos de violência doméstica, que depois tem, por mais cerejas, não é? Vem o processo de violência doméstica, sexo, processo de divórcio, eventualmente a regulação das responsabilidades parentais. E o que é que eu me tenho apercebido nos últimos tempos? Há pouco penso que falei nisso, mas queria expor um bocadinho melhor. Ultimamente eu tenho-me apercebido, e não sei se os magistrados do Ministério Público ou os magistrados judiciais têm essa percepção, porque se faz sentido um advogado ter esta visão conjunta do que está a acontecer numa determinada circunstância. Há aqui um divórcio, há umas relações das responsabilidades parentais, haverá aqui interesses patrimoniais que depois serão decididos em sede de separação, de mediações, há um processo há uma denúncia por violência doméstica e muitas vezes estes processos estão interligados. Estão interligados em que sentido? Estão interligados aquilo que eu me venho percebendo, e lamento dizê-lo, porque a maior parte das vítimas de violência doméstica continuam a ser mulheres, é uma instrumentalização dos processos. Neste momento, eu posso dizer que constato que existe uma instrumentalização dos processos de violência doméstica
para obter ganhos em termos de relações de responsabilidades parentais, em termos de divórcio, em termos até de separação de meações, portanto, até mesmo em termos patrimoniais. E não sei até que ponto, e eu penso que a maioria das pessoas aqui presentes na sala são magistrados do Ministério Público, não sei até que ponto é que têm essa percepção. Não sei até que ponto é que sabem, quer os magistrados do Ministério Público, quer os magistrados judiciais, sequer da existência de um processo de regulação das responsabilidades parentais, ou de um processo de divórcio, ou daquilo que possa estar por trás daquilo que eu me apercebo. Eu ouvi uma expressão que eu não conhecia, achei engraçada, curiosa, lawfare, que é a instrumentalização de um processo legal para obter ganhos a outros níveis. E penso que isto tem acontecido, vem acontecendo com cada vez mais frequência, e o que eu pedia, de alguma forma, é que os magistrados judiciais e do Ministério Público estivessem atentos a este tipo de situações. Pois. Não consigo. Tenho que dizer. Eu desculpe, com todo o respeito, eu acho este discurso perigosíssimo. Isto é perigosíssimo. Acontece de facto, mas são exceções. Ou seja, uma vítima de violência doméstica e uma vítima de crimes sexuais, isto está estudado no mundo todo. Nos crimes sexuais, então, isso é linear. São cerca de 95% os casos em que as vítimas estão a dizer a verdade ou mais. É raríssimo, raríssimo uma denúncia falsa de crimes sexuais. Acontecem, naturalmente, como em todo tipo de crimes, mas isso não é uma situação normal. Na violência doméstica, não tão expressivamente, mas também é mais ou menos a mesma coisa. Há pouco património, normalmente, pelo menos no nosso país, para partilhar. Certo. E muitas vezes eu vejo uma situação exatamente oposta, que é os agressores utilizam os processos para que as vítimas não façam queixa e não prossigam com os processos criminais. E, portanto, eu não apelo ao Ministério Público para achar que uma vítima está a manipular um processo. Não consigo, eu percebo o que me quer dizer, eu sei e conheço situações raras em que isto acontece, são denúncias falsas, acontece, há um crime previsto no Código para isto, mas isto não é uma situação normal. E é por isso que eu acho que é tão importante a formação dos advogados e dos operadores judiciários. São crimes muito específicos, que têm um enquadramento muito difícil, social, histórico, cultural, e que muitas vezes há estes chavões. Eu ouço muitas pessoas a dizer isto: agora as mulheres já sabem que podem fazer uma queixa para conseguir a guarda dos miúdos. Isto não funciona assim. Isto acontece, mas é raro. É raro. E é perigoso que nós tenhamos isto como pressuposto. Claro que nós temos que estar atentos, temos que verificar a fiabilidade e a veracidade das denúncias, isso é um papel essencial do Ministério Público, mas isso também se estuda e se aprende, ou seja, normalmente há certos indícios que permitem compreender se há ou não uma mentira sim. na base da denúncia. E Até por isso, na própria maneira como a vítima se até apresenta. comportamentos físicos, não é? E isso tem que ser estudado, porque nós não aprendemos isso na Faculdade de Direito. Nós não aprendemos isso. Mas os números dizem exatamente, os Mas indicadores os números dizem o contrário. exatamente o contrário. É que o índice de queixas é muito inferior àquilo que é a realidade. E, na maioria dos casos, é mesmo por vergonha que as pessoas não fazem essa denúncia. Não é só vergonha. E porque não acreditam no sistema de justiça, acham que não os vai É proteger. porque as pessoas, à partida, há uma presunção de mentira. Aliás, ninguém pergunta normalmente a ao uma vítima de contrário. um crime de roubo se foi mesmo roubada. Neste momento eu não posso Não é essa a concordar. minha experiência. Não posso O concordar com conhecimento isso. empírico, doutora, não é o conhecimento dos Neste indicadores. momento, E nós conhecemos pessoas que fazem denúncias falsas. Eu estou a falar na perspectiva pois, eu da também. defensora do arguido, não é? Certo, Defensora do Mas arguido. Há uma Mas a presunção doutora- de tudo o que diz a vítima é verdade. Não é verdade, doutora. Não é verdade. Garanto-lhe. Os indicadores Garanto-lhe. não o dizem. Garanto-lhe. Os indicadores, e não é Garanto-lhe. portugueses, Garanto-lhe. é a nível global e da União Europeia e mundial. Vamos lá ver uma coisa. Não é Principalmente essa a uma minha vítima experiência. de crime de agressão sexual, isso então nem se coloca. Não estou a falar em É que nem se estou a coloca. falar violências Em termos de domésticas aí. crítica de crime de violência doméstica, em regra, e nós sabemos isso, para já muitos dos processos, infelizmente, ainda continuam a morrer numa fase muito precoce através das suspensões provisórias de processo, como sabe, não é? A vítima não está constituída assistente, não sabe o que é que significa uma suspensão provisória de processo e, aliás...
os procuradores explicam. Doutor. Senhores Aí estou com os senhores procuradores. senhores doutores. Vossas Excelências estão a falar com uma advogada que já assistiu a muito interrogatório de vítimas. E nós sabemos bem o que é o esclarecimento. A senhora não se importa. Isto é assim, então a sua filha vai aqui depor. Não se importa. Tem algum problema contra a gente dizer aqui que eu não me importo de haver uma suspensão Até porque provisória? agora não é assim, tem que ser a vítima a requerer. Certo, certo. não doutora. é bem Está bem, assim. doutora, sim, sim. Ok. Agora estou a defender o Ministério Público. O que eu posso Ao que eu dizer cheguei, ao que eu Pronto, cheguei. é que é fácil fazer esta pergunta à vítima porque para início de conversa a pessoa nem sequer sabe o que é que isso significa, não é? Como? Mas muitas vezes não perguntam, doutora. Não tenho essa experiência. O Ministério Público. O Ministério Doutora, Público quando esclarece. é o Ministério Público que assiste a vítima? Oh, colega, Não, o Ministério Público esclarece. as vítimas... O Ministério Público. Os processos menores Sim, e os processos que estão a ser investigados no teatro. exato. Violência doméstica. Tem que haver Nós uma. temos articulação entre as duas ministérios. Agora sim. Mais ou menos, mais ou Em menos. quase todas as comarcas. Não, há informação num processo que está, por exemplo, no processo de regulação das responsabilidades parentais, há informação de que está a correr um processo de violência doméstica. Não é só isso, não é só Não, isso. agora já Nós há temos uma diretiva Vão que impõe sabendo. que haja essa articulação. Mais do que articulação, os magistrados que estão na família menores pedem o seguimento do processo criminal de violência vão doméstica e seguindo, é vice-versa. verdade. Sim. E a maior parte das comarcas tem instrumentos hierárquicos, para além daquilo que é a diretiva, para fazer esse seguimento por parte de quem investiga os crimes de violência doméstica dos processos que estão na família menores e vice-versa. E, portanto, há essa transmissão de informação. Há uma diretiva da Procuradoria-Geral da República e há instrumentos hierárquicos próprios de cada comarca a estabelecer isso. Eu sou coordenador de comarca e eu tenho isso estabelecido na comarca e funciona muito bem. Relativamente às vítimas, temos também acompanhamento das vítimas, não só pelos centros locais de ação social e gabinetes de apoio à vítima, que esclarecem as vítimas sobre os seus direitos, e os próprios magistrados são obrigados, numa suspensão provisória, a esclarecer as vítimas sobre o que é a suspensão provisória e as consequências da suspensão provisória. Portanto, Eu penso. Claro. A questão aqui é quando a pessoa não é ouvida pelo magistrado, o que muitas vezes acontece. Pronto. A questão aqui, nós sabemos bem, é uma questão de formação, doutor. É uma questão de formação. Eu lembro-me de estar ao lado de uma vítima e dessa pergunta me ser feita. E a senhora estava constituída assistente. E a pergunta que foi feita não foi sobre a suspensão, foi: a senhora opõe-se a uma suspensão provisória de processo? E a senhora, claro, que nem sabia o que era aquilo, não é? Sim, mas. Eu é que. Não. Deixa estar, a gente para já opomos-nos. Pronto, mas por isso é que eu digo: a questão aqui é que aquela vítima tinha a sorte de estar ali com um advogado. Se não tivesse, até podia dizer que não se opunha e aquilo continuava de outra maneira. Na medida em que tem que ser a própria vítima a requerer, não basta o opor-se. A vítima de violência doméstica tem que vir requerer a suspensão provisória Não, do mas processo. é convidada. Isso não é, doutora, isso não é assim. Requerer. Não, Tem que não, apresentar não. um requerimento. Não se opõe? Não se opõe. Não se opõe não é suficiente. Tem que Não, vir tem que concordar, requerer. tem Eu que acho que vir isso não requerer. funciona assim. Funciona. Tem Bom, que vir mas vamos requerer. aqui avançar Mas um bocadinho. Sim, posso citar outras questões que são interessantes e que me Deixe-me suscitam só dúvida. fazer-lhe uma pergunta que é Força, para, força. se nós aqui chegamos à conclusão que os advogados não falam de megaprocessos, isto é quase um escândalo nacional. deixe-me falar de Temos que falar de megaprocessos. megaprocessos. Deixe-me Desculpem lá, mas deixe-me isto tem falar que de- ser. deixe-me falar de Como é que é a megaprocessos. questão, diga-me lá, que Eu isto eu acho que é conto, importante eu e é conto. transversal, Eu da conto. violação do segredo de justiça. Não, eu não vou. Não quero falar sobre isso. Não. A violação do segredo de justiça é. Porquê que existe segredo de justiça, uma vez que o segredo de justiça está constantemente a ser violado? Há 15 dias atrás, eu estou no processo, meia dúzia de jornalistas pediram acesso aos autos para consultarem o processo e não sei o quê. O juiz de instrução criminal indeferiu, porque os requerimentos não estavam bem fundamentados, indeferiu o acesso aos autos por parte dos senhores jornalistas. No dia seguinte, o Correio da Manhã TV estava a passar integralmente as escutas telefónicas feitas no âmbito do processo. Há um despacho a dizer que o juiz de instrução criminal não admitiu que aqueles jornalistas Ó, tivessem doutora, acesso é muitas aos autos. vezes dito Tá. que são os advogados Não que têm são. interesse nessa Não, violação. mas Explique-nos lá. que interesse é que o arguido tem
No meu caso, que interesse é que um arguido tem, em vez de carrapachado no Correio da Manhã TV, conversa que está a ter com o António, com a Julieta, com não sei quantos... Mas porque pode haver arguido... casos em que isso acontece? Pode. Não vejo que interesse é que o arguido tenha em violar o segredo de justiça. Não vejo. Mas eu não queria... Mas, Deixa a doutora Cláudia deixa-me também dizer qualquer coisa. Diga. Deixa-me falar uma coisa. Mas eu acho que era mesmo importante, e uma vez que a maioria dos aqui presentes são procuradores, é a questão dos megaprocessos. A questão dos megaprocessos é contraproducente para toda a gente. Não há ninguém, a não ser eventualmente os arguidos, que vão paulatinamente beneficiando das prescrições dos crimes que são acusados. De resto, ninguém mais beneficia destes megas processos. E só muito excepcionalmente é que se justificam ou se podem justificar estes megas processos, muito excepcionalmente. São muito poucos? São demasiados. São demasiados e há situações em que não se justificam minimamente. Eu tive 2 anos em julgamento no Aeroparque, em Santa Maria da Feira, num mega processo com 169 arguidos. Imaginem, 169 arguidos, e aquilo basicamente poderia ter-se reduzido a 50 processos que seriam julgados em tribunal singular, tribunal coletivo, mas que estariam resolvidos em 2, 3 meses cada um deles. E nós tivemos 2 anos em julgamento. 2 anos em julgamento, com 3 sessões contínuas, quando aquilo havia um processo e depois tudo mais eram apensos, que eram processos que podiam perfeitamente ser separados. Mas deixa-me falar aqui... raciocínio para eu perguntar. Sim, mas para falar do caos que é para um advogado, nomeadamente um advogado em prática individual, como é o meu caso e será de alguns colegas que aqui estão, quando nos cai no colo um mega processo. Bate-me um estafeta à porta do CTT e entrega-me um caixote deste tamanho. O que é isto? Vou abrir, é uma acusação. Não era, bateram à porta, fui ver, não era a neve, era a acusação. Ali aquilo e tal, e pés a caminho para o DCAP. Chego ao DCAP, olha, sou fulana tal, vinha consultar este processo assim e assim. Sou atendida por um senhor oficial de justiça muito simpático, muito gentil. Com certeza, doutora, faça favor, venha por aqui, tal. E leva-me até uma sala, tinha uma mesa, não sei quantos. Pronto, está aqui, doutora, esteja à vontade. Mas, Sr. funcionário, desculpe, mas no meio disto tudo, onde é que está o processo? Doutora, o processo é isto tudo. Era a sala inteira com estantes carregadas de volumes e caixotes no meio do chão. Isto era o processo. Ou se calhar fazia sentido aquele processo informático, não é que falámos de manhã. Eu fiquei 15 dias, das 9 da manhã, o senhor funcionário, coitado, deixava-me ficar lá à hora do almoço. Ele às vezes ficava a trabalhar até às 6, deixava-me ficar lá até às 6. Uma nomeação oficiosa. Não. Ok. Mas se fosse, doutora? 15 dias. Não, mas não há quem consiga pagar isto. Não há quem consiga. E depois quem é que consegue estar a sustentar e a pagar um advogado que durante 2 anos em audiência de julgamento a fazer defesa? E depois, perante isto, temos então a tal questão dos prazos para requerer a abertura de instrução. Lembro que neste processo em particular, já foi há uns tempos, tinha que se requerer a prorrogação, não estava... e lá, com muito boa vontade, deram mais 10 dias, para além dos 20, deram mais 10 dias. É risível. Doutora Cláudia, diga. Obrigada. Antes de mais, devo dizer que fico feliz de ver toda a gente entusiasmada e com opiniões e num espaço de liberdade para todos podermos, que às vezes as experiências de uns não são exatamente as experiências de outros, e portanto isto é muito bom para todos conversarmos abertamente, sem filtros, sobre tudo o que se passa no nosso dia-a-dia. E, de facto, boas e más práticas há em todo lado, e por isso é que é importante, quando elas acontecem, as más práticas, elas sejam devidamente denunciadas, tanto da parte dos advogados como dos seus magistrados, e isso interliga-se diretamente com a questão do segredo dos processos. De facto, é verdade que às vezes pode haver interesse de todos os sujeitos processuais em pôr alguma notícia cá para fora. Eu não tenho essa inocência de dizer que isto beneficia mais magistrados, mais advogados. Tenho a minha própria forma de trabalhar. Acho que a gestão mediática não devia fazer parte do dia-a-dia nem dos magistrados nem dos advogados. Portanto, isto é um problema com que temos que lidar
Hoje em dia, até brincava esta semana no escritório a dizer, bom, qualquer dia temos que montar uma gestão de risco mediático, quer dizer, que não é o nosso trabalho, nem é o trabalho dos senhores magistrados. Eu percebo quando se diz é preciso saber comunicar. Claro que é porque neste momento as notícias existem, não é? Neste momento, 65%, 70% dos telejornais são são processos de crime. Isto há 20 anos era impensável, de vez em quando falava-se de um processo de crime. Hoje em dia, todas as notícias e mais algumas são sobre processos de crime. Portanto, isto que foi um interesse enorme agora em saber o que é que se passa nos processos de crime. Tem, naturalmente, uma parte que é muito boa, o escrutínio mediático, quando ele é feito de forma isenta e rigorosa e objetiva, é muito bom para o funcionamento do Estado de Direito, para o funcionamento da Justiça, mas neste momento todos sabemos que não estamos nesse campo. Portanto, temos um bocadinho de objetividade e depois temos uma especulação mediática que é terrível para os processos, terrível para os arguidos, na maior parte dos casos, como disse aqui a doutora muito bem. Na maior parte dos casos, para um arguido ter escarrapachado nas notícias o que é que fala ao telefone, o que é que comeu ao pequeno almoço, é uma coisa terrível. Tem essa pessoa praticado um crime ou não? Quer dizer, há aqui uma esfera de privacidade que é essencial e para a investigação terrível é. Não é? Porque as pessoas estão a tentar fazer o seu trabalho, os procuradores, etc., e de repente também têm lá... Sabemos todos que as fugas vêm de todo lado, mas temos que ter coragem. O que falta para mim na questão do segredo, eu não quero acabar com o segredo por segredo, é essencial, tanto para os arguidos como até para as vítimas e também para a investigação. Agora, é preciso coragem. Quando há uma violação de segredo, ela deve ser investigada e deve ser condenada, porque se calhar se houvesse mais condenações por violação de segredo, havia menos violação de segredo. E, portanto, esse para mim é um problema que é preciso enfrentar com frontalidade, enfrentar com frontalidade. Portanto, teve aqui esta redundância, porque de facto é problemático. Há situações em que eu estou sentado ao computador e eu tenho uma notificação de uma notícia a dizer-me que um cliente meu foi acusado e passado 5 minutos tenho um e-mail a chegar com a notificação no meu computador. Ou no dia seguinte, ou várias vezes. Portanto, que o cliente no telefone está aqui no jornal a dizer que não sei... Isto é inadmissível. Inadmissível. E, portanto, de alguma maneira, eu tenho a certeza que há formas de conseguirmos compreender de onde é que isto vem. E sei que, na maior parte dos casos, os seus magistrados do Ministério Público, neste caso, normalmente os problemas, como é evidente, são na fase de inquérito, também têm uma preocupação quanto a este aspecto. E, portanto, é preciso perceber, tanto nós, se virmos que não é andar aqui a denunciar o colega ou a denunciar, mas é preciso estar atento, haver um controle e haver coragem de enfrentar esta problemática. Claro que os megaprocessos, porque têm também um olhar mediático muito mais, enfim, constante, são um problema do início ao fim. Aqui, eu acho que o Ministério Público joga um bocadinho contra si próprio. Ou seja, há uma tentação de fazer uma mega investigação, porque daqui percebe-se que aconteceu aquilo ali, depois aquilo dali, de repente temos uma teia gigantesca. E eu entendo que, na perspectiva da investigação, quem é titular do processo quer, porque também lá está como advogado, domina, porque sabe todas as vertentes e viu daqui, viu dali, dividir isto pode dificultar, mas a verdade é que não há, até ao momento, nenhum megaprocesso tenha tido um resultado satisfatório para a Justiça. Para ninguém, porque um procurador que também consegue uma acusação passado 10 anos e depois percebe que aquilo prescreveu tudo ou que por algum motivo a prova depois se perdeu no julgamento, também é frustrante para o trabalho da investigação e, portanto, isto não beneficia ninguém. E vim aqui para falar também das vítimas em especial. Se há coisa que os megaprocessos de todo têm em conta, é a vítima. Porque uma vítima não é compensada 20 anos depois da ocorrência dos factos. E, portanto, também na perspectiva da vítima, é um mau princípio. Eu acho que é possível, já vi isso acontecer em vários processos, a partir do momento em que se compreende que está-se a abrir demasiado o âmbito da investigação, há que saber parar naquele momento e perceber qual é o núcleo de factos que eu já tenho aqui suficientemente forte para poder investigar esta parte e deixar que um outro colega, ou mesmo eu, dependendo da distribuição dos processos, possa depois dedicar-se a esta parte. E conseguimos que ele não é, passado 10 anos, vamos aqui tirar esta parte para conseguirmos uma acusação e julgar rápido para isto. Não, é no momento um bocadinho mais preliminar da investigação, ter essa consciência de que isto está a abrir demasiado, nós precisamos de começar a dividir isto por fatias. E se for dividido por fatias, consegue-se um melhor resultado. E claro que o exercício da defesa é muito mais satisfatório, porque esta situação de caixotes e caixotes e caixotes é a nossa vida do dia-a-dia. E claro que eu, nesse aspecto, pertenço à bolha privilegiada, trabalho num escritório, tenho uma equipa e, portanto, podemos, mal ou bem, dividir-nos. Os advogados em prática individual, que são a realidade da maior parte dos advogados do país, não podem. E inclusivamente, sessões de 4 e 5 vezes por semana, quer dizer, as pessoas não fazem mais nada, são estar no mesmo processo. A mesma coisa para os seus magistrados. Muitas vezes têm que pedir exclusividade, têm que estar...
E outro aspecto importantíssimo, que é a ajuda especializada, que hoje em dia está muito melhor do que estava há 20 anos atrás, mas ainda assim incipiente, é preciso técnicos de outras áreas, porque estes chamados megaprocessos, mesmo se forem fatiados, têm uma complexidade muito elevada e, portanto, por um lado, se houver arguidos com insuficiência económica, têm uma dificuldade, porque não conseguem também contratar um assessor técnico, etc, etc, e, portanto, estão em clara desvantagem, mas muitas vezes também os seus magistrados não têm a assessoria técnica que também precisariam ter. E portanto, já agora, só diga. para encerrar, porque nós vamos ter que ir para coffee break, e um advogado que tenha uma nomeação oficiosa para um destes processos que tem que estar 15 dias no TCA para consultar o processo. Isto é possível e é fazível do ponto de vista do sistema de acesso ao direito e ao tribunal? Com muito custo para os profissionais tem sido fazível e tem-se conseguido, os profissionais têm conseguido Do ponto de cumprir. vista remuneratório. A questão aqui é, existem várias abordagens que temos que fazer neste ponto. A maioria dos megaprocessos, já agora falando dos megaprocessos, estão ligados à corrupção. Quase todos, na maioria, estão ligados à corrupção. As questões, sim, quase todos estão ligados a esse tipo de crime. As questões de violação do segredo profissional, do sigilo do segredo de justiça, igual. A maioria está ligada aí. A questão da comunicação, a maioria, eu diria também a maioria. Os mais interessantes. Portanto, esta necessidade da população, do cidadão, de ter conhecimento do que se passa na justiça, tem que ser alimentada. Não há forma. Nós já não podemos voltar para trás. Nós, neste momento, temos que perceber que as pessoas têm necessidade de saber do que se passa na justiça como nunca. E as empresas da comunicação estão a trabalhar para alimentar isso. E, portanto, ou isto é feito de uma forma equilibrada, gerida, com algum critério, ou então caímos numa situação que estamos neste momento, que é vale tudo, não é? Tanto pode valer tudo para a defesa, como pode valer tudo para a acusação, porque não há critério nenhum. E isso é a pior coisa que pode acontecer para a percepção do cidadão do bom funcionamento da justiça. Portanto, estamos nessa fase, alguma coisa tem que ser feita. Eu entendo que como a doutora Cláudia Amorim diz muito bem, a violação tem que ser severamente punida, tem que ser investigada e punida. Acho que se exagera também no que é segredo de justiça, acho que se exagera, e portanto tem que haver aqui uma capacidade de comunicação. Em relação aos megaprocessos e ao acompanhamento dos advogados, nós enfrentamos duas coisas, quer do ponto de vista da remuneração, quer do ponto de vista da capacidade destes profissionais de estarem dotados dos mesmos meios que neste momento já estão dotadas as investigações. Nós neste momento, e alguns escritórios já têm essas capacidades, mas um escritório em prática individual, um pequeno escritório, com o que existe neste momento no mercado para capacitação dos profissionais e para auxílio do acompanhamento destes megaprocessos, é muito complicado de gerir. E aí, a senhora bastonária, e eu faço também parte da sua equipa, a Ordem tem um papel fundamental. A Ordem tem que necessariamente, para estes profissionais, dotá-los de meios que lhes permitam, de alguma forma, também estarem mais capacitados para responderem a este tipo de processos. Porque senão vamos ter um desequilíbrio. Porque um advogado em prática individual ou um advogado nomeado no âmbito do sistema de acesso ao direito que exerce em prática individual com uma remuneração muito parca, que é o segundo problema que descredibiliza estes profissionais, que desmotiva estes profissionais. Porque neste momento um processo destes pode ser remunerado com um pouco mais de 300 e tal euros e depois mais as sessões. Portanto, pensar que um advogado receba 300 e poucos euros num processo destes, em que tem que estudar caixotes e caixotes e que depois vai receber mais 70 euros por cada sessão e está ali, se for preciso, 1 ou 2 anos a acompanhar o processo. Sem receber, só recebe no fim, isto é impensável, não é? Isto só mesmo em Portugal, Aliás, nós temos sido sinalizados como o pior exemplo, ou um dos piores exemplos a nível europeu nesta matéria. Só dizer o seguinte, estes dois pontos são essenciais para nós credibilizarmos o trabalho dos advogados inscritos no sistema de acesso ao direito. Quer dotá-los de meios, quer de uma remuneração justa e adequada, porque senão não vamos conseguir credibilizar este trabalho. Bom, ficávamos aqui o resto da tarde, mas temos que ir fazer um coffee break. Mas antes disso, abrimos só um espaço para um debate. Doutora, faça favor. Fui a primeira a levantar a mão. E se não fosse cavalheirismo, vamos embora. Peço desculpa. Olá, eu sou Rosário Barbosa, sou procuradora.
e fui advogada. Antes de ser procuradora fui advogada, portanto sei bem, e acho que a tabela ainda é a mesma, senhora bastonária. Tem 20 Portanto, eu anos. fui advogada em 2006 até 2010, penso que a tabela é a mesma. Portanto, é ridículo. 2004. Solidária, estou solidária. Já achava pouco na altura, agora então. Portanto, só para deixar aqui, eu vou ser muito rápida, mas não posso deixar de ter aqui 3 notinhas. Primeiro, papel do advogado, essencial no processo penal. O advogado é a nossa... às vezes a nossa chave e precisamos sempre do advogado. Eu felizmente, já tive advogados que tentam interromper o processo, mas fazem o papel deles, pronto. Se prescrever melhor para o arguido, não critico. São as regras do jogo. O que eu acho... Critico um bocadinho, vá. Pronto, o que eu acho... Passar para a procuradora. O que é a minha opinião, muito pessoal. Por exemplo, relativamente à suspensão provisória do processo, falou-se aqui. Eu nunca fiz uma suspensão provisória do processo sem a presença do advogado. Não é obrigatório, não está na lei. Mas eu via sempre o defensor, o arguido na minha presença, portanto, nomeava sempre. Acho que é fundamental, a senhora bastonária, devia-se estar na lei. Devia estar nas linhas da obrigatoriedade. Defensor é o fim de um processo, tem consequências, tem várias consequências processuais, não vou aqui dizer. Acho que é fundamental. O arguido fica bem esclarecido, fica duplamente esclarecido. Eu esclarecia, mas às vezes, olha, ligue lá ao senhor doutor, ao advogado, veja lá se ele não quer pagar o comprovativo, senão vou juntar o comprovativo. Se calhar já tinha pago e depois não juntou, esqueceu-se. Liga ao seu doutor. Fundamental. Outra questão, essencial a partir do momento em que um arguido tem defensor no processo, tem que ser notificado o defensor. Sempre. Porque, mas não está... Isto é a minha opinião muito pessoal. Eu não estou a falar em nome do Ministério Público, nem do sindicato, estou a falar em meu nome. Eu acho que isto é importante. Porque eu não vejo o advogado como um mau, não é? Não está ali para... Portanto, outra questão. Relativamente ao julgamento, eu acho que, e aqui o Dr. Nuno, tivemos o prazer de partilhar algumas salas de coletivo, na Central Criminal do Porto, e eu acho que é fundamental haver um diálogo entre o procurador de julgamento e os advogados. Não falamos, estamos aqui uns contra os outros. É fundamental. Eu tive um mega, que por acaso tinha CIP, e a partir do momento eu ouvi os arguidos e olhei e disse, isto se calhar dá para prescindir. Eram para aí, sei lá, 300 testemunhas. E depois disse, se calhar isto dá para prescindir aqui de alguma... O seu coletivo, se não se importa, eu queria falar aqui com os doutores. E os advogados querem se olhar para mim, o que é que ela quer? E de facto, porque eu disse, eu não vou prescindir se vocês não prescindirem. Porque eu indico a prova é da acusação, os senhores doutores aderem e indicam também. E eu disse, mas se calhar não vale a pena ver estas pessoas todas. E prescindimos mutuamente de uma série de testemunhas, conseguimos articular-nos. E eu acho que esta dialética é fundamental. E é fundamental dos dois lados. Também é importante. Há advogados que dizem, não quero falar com o Ministério Público, mas é importante. Nós estamos ali, somos todos interessados que o julgamento corra da melhor forma possível. Portanto, acho que é importante, às vezes, nós somos tão formalistas, tão complicados, e às vezes, eu não estou a dizer que não temos que atropelar as regras, nada disso. Não é como o Sr. Doutor dizia há pouco, coisas sem o advogado. Não, isso para mim não existe. Para mim, o Ministério Público rege pelo princípio da legalidade e não é uma parte no processo penal. O Ministério Público tem objetividade e, para isso, não tem problema nenhum em fazer na presença do advogado, quem quer que seja. E só quanto aos megaprocessos, eu não posso deixar, já temos vindo a falar disto, há megaprocessos que têm mesmo que ser megaprocessos. Nós não temos prazer mórbido nenhum em ter megaprocessos, não é? Ninguém quer. Quando eu estou a fazer uma investigação agora, estou a começar a perceber que aquilo se está a multiplicar e, de repente, já vamos em 40 suspeitos e isto vai crescer. E eu estou a tentar cortar, mas eu não posso cortar a realidade. Nós não podemos, por muito que eu quisesse fazer daquele processo um processo mais pequenino, olha, agora vamos deixar aquele, mas aquele tem ligação com este. Não dá. Há situações em que, por muito que nós temos a direção efetiva do inquérito, falamos com a OPC, dissemos, olha, não podemos avançar mais, não podemos... Há situações em que é assim, não dá. E vou só, para finalizar, estou mesmo a acabar, deixar-vos um exemplo que, às vezes, o fragmentar não é bom nem para o arguido. Nós tínhamos um caso que, na pandemia, como vocês sabem, toda a gente começou a praticar crimes na internet, não é? Então, toda a gente burlas na internet, aquilo era todos os dias.
Então nós temos a Sandra Eugénia, e eu vou dizer o nome dela porque ela já está em julgamento, já podemos dizer. E a senhora decidiu então vender coisas, mas era tudo mentira, não é? Não vendia nada, as pessoas pagavam-lhe, era a burla a dizer: olha, tem aqui uns taparoeiros muito jeitosos, isto é muito... Pronto. Isto é tudo muito bom, comprem. E as pessoas iam comprando, não recebiam nada, burla, pronto. Entre outras coisas, não interessa o caso. Interessa o que... o fragmentar do processo. Porquê? As vítimas apresentavam queixa, vamos ter, assim, a senhora foi, viu-se o IP, viu-se que era ela, tal, acusação da Sandra Eugénia. A Sandra Eugénia tem montes de processos. Ela vai ser punida por uma pena exageradíssima. Se aquilo tivesse sido tudo junto, eu estava cheia de pena da Sandra Eugénia, eu fiz o julgamento dela, e estava cheia de pena dela. Disse: esta senhora, se nós tivéssemos concentrado isto tudo, tivéssemos feito um mega processo, a senhora tinha sido avaliada a visão global do facto e tinha-se percebido como é que era. E a burla modo de vida, que ela depois foi, claro, depois os colegas veem: isto é burla modo de vida, 2 a 8 anos, mesmo com 16, 3. Quer dizer, isto depois é dramático, Não, até para a situação da arguida. Mas não é para essas situações. Concordo, Pois, doutora, absoluto, pois, não é concordo para estas, absolutamente. mas... Estávamos a falar, por defeito, Pois. de criminalidade económica ou financeira. Mas não- Nós sabemos quais são os processos que estamos a falar. Pois. Naturalmente, nesses casos, eu Mas concordo, isto não se pode isso não falar. são... Mas, no meu entender, se calhar tem a ver com o conceito de mega processo. Pois, mas se tivermos, Em sei meu lá, entender, isso 200 não é- queixas, se mas calhar isso- é mega. Não acho que seja um mega processo. Na minha acessão, um mega processo tem Se a calhar ver se ela mascarasse o IP, se calhar também era mega, porque aí já precisávamos de outras É um coisas. bocadinho diferente. Pronto, mas é assim, às eu vezes- concordo absolutamente com esse exemplo. Também acho que se deve julgar tudo junto. Agora, há de facto estes mega processos que são 10 ou 15 daqueles que eu estou a falar, e há vários iguais, e que penso que agora a tendência já vai sendo outra, mas quando há jurisdições internacionais variedíssimas, vários atos, neste caso, muitas vezes titulares de cargos políticos, etc., que são várias decisões, vários projetos, é possível fragmentar. Sim, Portanto, claro. não é uma situação... Há muitas situações, por exemplo, no tráfico de droga também há muito esses casos, em que não Mas se também, vai fazer doutora, 40 processos de tráfico. Até porque o aquilo tráfico é discussão continuada, Exatamente, é portanto, não traduzido, dá. não é? Há uma série de só um exemplos que não dá mesmo para Mas fazer isso. deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Mesmo assim, para criar a verdadeira convicção, eu felizmente tenho experiência de julgamentos e de inquéritos, que me dá uma visão interessante. Sem dúvida. Portanto, às vezes, para criar a verdadeira convicção de julgamento, não basta uma situação isolada da vida, porque se calhar é, se calhar não é. Mas se conjugarmos aquela com a outra, e com aquela e com a outra, então, espera aí. Então, a formação da convicção do tribunal, tendo em conta todos estes núcleos de facto, já é diferente. Portanto, também a nível de estratégia processual, portanto, arriscamos a uma absolvição. Foi só isto pode ser, pode não ser, indúbio para o réu. E pronto, e já foi. Portanto, Cada caso é um caso. Eu acho é que não pode acontecer, por exemplo, como existem muitos inquéritos de 12 anos. Há um momento em que a investigação tem que parar. São 12... Eu tenho processos que estão em inquérito há 13 e 14 anos. 14 anos. Alguma coisa tem que acontecer, não é? A E certa agora o altura. julgamento começou em Sim. 2011. Eu não quero monopolizar aqui, muito obrigada. Era só para deixar estas notas e obrigada ao painel, foi fantástico. Deixa-me Muito só dizer obrigada, uma coisa doutora. muito rápida. Eu tenho que elogiar, exatamente, palmas, também palmas. Por um lado, acho que esta dupla valência também ajuda, não é necessária, mas muitas vezes ajuda, quem já teve, vice-versa, muitas vezes também ótimos advogados que já foram procuradores ou juízes, etc. Mas a comunicação, este aspecto que a sua procuradora focou, de não sermos lados opostos da barricada, não sermos todos inimigos, nos processos em que eu tive uma relação mais próxima, mesmo com os juízes, atenção, não é? Correu sempre melhor, e com os seus procuradores, etc., porque, na verdade, na maior parte dos casos, nós todos temos a mesma formação intelectual, moral, muitas vezes, e, portanto, queremos mais ou menos a mesma coisa, com resultados que podem ser diferentes em função de quem representa quem, mas, na verdade, no andamento processual, as regras todos queremos que sejam cumpridas e, muitas vezes, acontece esse tipo de coisas, se calhar aquelas 20 ou 30 pessoas não estavam lá a fazer nada, e foi bom para toda a gente. E, portanto, eu louvo esta postura, acho que isto é uma mudança que é necessária. Há, de facto, pessoas, procuradores, etc., que simplesmente não nos recebem como se nós fôssemos uns papões. Quer dizer, acho que é importante esta proximidade com as devidas distâncias institucionais que são necessárias, porque cada um tem o seu papel no processo, mas, de facto, uma proximidade que eu acho que estes encontros também ajuda a todos nos conhecermos melhor. Nos processos só temos a beneficiar com isso, sem dúvida. É esse. Soutor, quer mais alguma pergunta? Muito boa tarde e cumprimentos a todos, à senhora bastonária, à minha bastonária em particular, mas a todos os presentes. E eu começaria precisamente por aqui, por dar os parabéns a esta iniciativa. Eu costumo dizer,
nós, operadores judiciários, faltam aqui os OPCs, como a doutora Cláudia referiu, mas somos todos peças de um puzzle, de uma engrenagem, de um sistema. E faltando uma peça, seja ela qual for, é o próprio sistema que fica colocado em causa e começa a falhar. E começando a falhar, falha um pilar do Estado de Direito Democrático, que é a justiça. Por isso, muitos parabéns a esta iniciativa, que se repita. Duas questões muito rápidas, deixando os megaprocessos, porque eu há dias recebi a calendarização do megaprocesso que vai começar em maio e vai prolongar-se para 2026 e já estou com dor de cabeça, só de saber as datas. E isso também já foi falado nas questões até do apoio judiciário, porque é precisamente uma nomeação oficiosa de um processo que, por acaso, tem 3 anos e em 2 anos fez um inquérito com acusação no megaprocesso de mais de 100 arguidos. Portanto, às vezes também em 2 anos consegue-se acusar no megaprocesso. Relativamente às 2 questões muito rápidas que eu deixaria, vou-me concentrar nas vítimas, e em especial a doutora Cláudia, porque abordou aqui a vertente e o ponto de vista das vítimas. Eu faço muito direito criminal e faço maioritariamente do lado do arguido, mas também faço, por vezes, do lado das vítimas. E eu traria aqui uma questão muito específica que tem a ver com violência doméstica e crianças. Relativamente à violência doméstica, há algumas falsas acusações. Não são muitas, mas existem. E eu falo isto da minha experiência dos 2 lados, digamos assim, das 2 posições processuais. Há falsas acusações e há uma solução para isso, para reduzir as falsas acusações e para aumentar até o número de condenações. Há um modelo que já tem mais de 20 anos, foi criado na Islândia, chama-se Barnahus. Casa da criança. E perguntam-lhe, o que é que a criança tem a ver com violência doméstica? Nada, mas tudo. Foi criado para violência sexual sobre crianças. Neste momento, nomeadamente na Escandinávia, o projeto foi-se alargando e abrange já adultos, vítimas adultas, não só crianças, e outros tipos de crimes de violência, nomeadamente a violência doméstica. E até há tempos levantei essa questão noutro sítio, relativamente à própria alienação parental, porque às vezes também se confunde um pouco a violência doméstica com a alienação parental, no caso das falsas acusações. Mas eu trouxe à baila esta questão do modelo Barnahus porque, quer na Islândia, quer nos países escandinavos e em toda a Europa, praticamente o próprio Conselho da Europa há anos que recomenda isso a todos os membros, Estados-membros. Portugal, o ano passado, houve um projeto, uma resolução do Conselho de Ministros do anterior governo, e até foi criado um modelo cá em Portugal, foi lançado, o próprio SES fez uma formação, etc., sobre isso, uma conferência, no início do ano, e nunca mais se ouviu falar no modelo Barnahus. E o modelo Barnahus pode ser aplicado em casos de violência doméstica, casos de vítimas adultas e também às crianças, naturalmente, porque o modelo originariamente era visado para as crianças vítimas. E o número de condenações aumentou exponencialmente. Porquê? Porque o modelo é altamente fiável, a produção de prova, estamos a falar de uma casa em que há, enfim, não queria entrar em detalhes também porque não temos tempo, mas é uma casa em que a criança ou o adulto vítima de violência é ouvida por um técnico e há inclusivamente um sistema em que por auriculares, ultimamente tem-se falado muito em auriculares, mas estes aqui convém mesmo a ver, porque por auriculares está o defensor do arguido, o magistrado judicial, o magistrado do Ministério Público, toda a gente. E está a haver naquele momento o interrogatório. E pode ser usado para o processo de crime, para a regulação das responsabilidades parentais, por exemplo, se houver menores envolvidos, e nomeadamente as crianças, naturalmente, que está isso em causa. E, portanto, é um modelo que começou a dar os primeiros passos, nunca mais ouvi falar nele, sinceramente. É verdade também, nos últimos meses não me tenho dedicado a saber mais dele, como está, mas vai ser a solução e vai ajudar muito nessa matéria. Finalmente, crianças. Recentemente, quer a doutrina, quer a jurisprudência, tem considerado, e a meu ver, minha opinião pessoal, bem, a autonomização do crime de violência doméstica quando as crianças assistem. Não são quando a agressão física ou psicológica é direta, mas indireta sobre elas. Estamos a falar do caso típico. O marido ou o homem está a bater, porque são maioritariamente mulheres as vítimas ainda, a bater na mulher e a criança está a assistir. A assistir. Isto é violência psicológica sobre a criança. Todos os estudos da área da psicologia têm concluído nesse sentido e para meu ver, é inegável. E, portanto, a própria criança é vítima autónoma, até porque depois os elementos objetivos são diferentes, autónoma e, portanto, há 2 crimes de violência doméstica, contra a mulher e contra a criança por assistir. Jurisprudencialmente e até acusações, eu já tenho visto acusações, a contar com isso, precisamente a prever a autonomização
da violência sobre a criança. E há aqui outra questão que eu levanto e com isso eu termino, que estávamos a falar. É verdade que a nossa legislação, quer na Lei de 2015 do Estatuto da Vítima, que foi na sequência da Convenção de Istambul, que já agora a Convenção de Istambul está a ser violada por omissão legal. Por omissão legal, a meu ver. Porque ao obrigar os Estados a que aderiram à Convenção a tomarem medidas ativas para evitar a revitimização e ao não permitir, ao não criarem, como aqui foi muito bem falado, nomeadamente pela Sra. Bastonária, de uma escala ou de uma nomeação a partir do primeiro momento para todos os processos para a vítima, está, a meu ver, a violar a Convenção de Istambul. E não é só violência doméstica, é tráfico, por exemplo, também, que a própria Convenção prevê. Isto dito, a própria criança é vítima. E pode chegar ao fim do processo sem ter um advogado. E voltamos à tal questão. O advogado, neste caso, no papel de defensor, vá lá, da vítima, não do arguido, mas da vítima, é um defensor também. E isto é possível. E, portanto, eu penso que isto deveria ser revisto, a questão da assistência às vítimas, as próprias escalas, como aqui foi dito. Nesta matéria, nós, a Ordem, já apresentámos uma proposta legislativa à Assembleia da República para rever esta questão da nomeação, nomeadamente a crianças, tanto no processo de família de menores, nas relações, e, portanto, eu penso que não se falou nisso hoje, nas crianças vítimas, mas que eu queria dar esta achega, porque eu penso ser muito, muito importante. Obrigado. Mas era mais uma chega que uma questão, certo? Eu peço imensa desculpa se ficaram perguntas por fazer, mas nós realmente temos que ir o nosso tempo e ainda temos que falar do papel dos senhores funcionários judiciais, que é fundamental nesta toda engrenagem. Muito obrigado, doutora Maria Manuel Candal, muito obrigado, doutora Cláudia Amorim, muito obrigado, senhor doutor Nuno Ricardo Martins. Eu espero não me ter saído muito mal no papel de Conceição Lino. E agora vamos ao nosso coffee break. Muito obrigada a todos. I'm missing you. I'm still alright to smile. I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Say, woman, take it slow. It will work itself out fine. All we need is just a little patience. Patience. Sit here on the stairs, 'cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I will wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Say, woman, take it slow. It will work itself out fine. All we need is just a little patience. Say, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Patience. Patience.